paz para todos, seja muito bem-vindo aqui ao canal. No último vídeo a gente falou aqui do momento mais decisivo de Cristo, que foi quando ele pega o azorrade, ou seja, um chicote, e sai chicoteando os cambistas. Fazendo isso, ele praticamente decretou a sua morte, porque ele estava mexendo com o comércio, com aquilo que estava dando lucro para as pessoas. Nós estamos falando aqui de lucros colocados em reais, estou falando de milhares de reais. Lembra-se que a festa, as pessoas iam lá e elas tinham que comprar animais para poder fazer o sacrifício. Isso era necessário, mas o problema que fez Jesus descer o chicote em todos é porque virou um fim em si mesmo. Aquilo que era secundário passou a ser primário. Então por isso Jesus tomou essa atitude e expulsou todo mundo. Os fariseus confrontam Jesus e falam, mas quem é você para fazer isso aí? Com que autoridade? Imagine, aqui na praça tem um barzinho aqui. E existe uma limitação para ele colocar as mesas e as cadeiras, que aqui em Brasília é um problema, que quando se enche o bar, eles invadem a calçada e colocam mesas e cadeiras. Mas já pensou se eu chegasse lá e começasse a chutar? Eles iriam me fazer duas perguntas. A primeira, por que você está fazendo isso? E a segunda, com que autoridade você está fazendo isso? Quem é você? Você é um fiscal? Você é delegado? Você é um policial? Você é um juiz? Quem é você para estar fazendo isso aqui? Quem te deu essa autoridade? E é isso que eles perguntam para Jesus. Ele saiu chutando tudo, descendo o chicote. Mas quem é você para fazer isso? A resposta de Jesus é, destrua esse templo e eu vou reconstruir ele em 3 dias. Jesus estava falando de si próprio, já anunciando o maior milagre que ele ia fazer, que é a ressurreição. Mas os judeus entenderam que ele estava se referindo ao templo. E eles falaram, mas como pode, né? O templo foi construído em vários meses, você vai reconstruir em 3 dias? E acaba essa discussão e Marcos traz um detalhe. Eles começam a pensar em como vai matar Jesus, porém eles não fazem isso naquela hora por causa da multidão. A multidão achou, né? A multidão ficou admirada com aquilo que Jesus estava fazendo. Então, eles ficaram com medo da multidão e não mexeram com Jesus ali. Nós vamos entrar agora no outro dia. Jesus volta lá no outro dia. Está no livro de Marcos, capítulo 11, versículo 20. E passando-se ele pela manhã, viram que... versículo 27. Então regressaram para Jerusalém, e andando ele pelo templo, vieram ao seu encontro os principais sacerdotes e escribas e anciões, e lhe perguntaram, com que autoridade faz essas coisas, ou quem te deu tal autoridade para fazer? Então, aconteceu tudo isso que eu narrei, no outro dia Jesus está passando lá de novo, só que isso ficou engasgado com eles. Como pode esse homem fazer isso? Quem deu autoridade para ele? Então eles voltam a perguntar, quem te deu autoridade para você fazer isso? Se ontem veio aqui, destruiu tudo, com certeza nesse outro dia aqui não estava mais ninguém lá, né? Não tinha mais ninguém vendendo, então não estava tendo lucro, e agora eles perguntam, quem foi que te deu essa autoridade? Quem te deu essa permissão? Quem te deu a permissão para você fazer tal coisa? Quem é você? E aqui é uma parte que eu acho bem interessante de a gente entender, é a questão da autoridade. Você já viu, por exemplo, que um guarda de trânsito, quando ele para, ele levanta a mão, todos os carros param. Carro pequeno, carro grande, caminhão, carreta. Esse caminhão, essa carreta podia passar por cima da pessoa, mas eles respeitam o uniforme, aquele uniforme de guarda de trânsito. Se o guarda de trânsito tira o uniforme e ele vai com a roupa normal e ele faz o sinal, os carros vão querer passar por cima dele, né? Vão buzinar e chamar ele de louco. Porque o que dá autoridade a ele é o uniforme. A questão da autoridade. É interessante que a Bíblia, você vai ter que ter uma autoridade acima de você. Nós temos prefeito, governador, temos o patrão, né? Dentro do entendimento da Bíblia, o homem tem autoridade sobre a mulher. Presta atenção, autoridade em amor. Em amor. A mesma autoridade que Jesus se dá com a igreja. Jesus tem autoridade sobre a igreja em amor. Em amor. Então,
Qual que é a importância? Você tem que entender, e eu tenho que entender, que nós temos que exercer a nossa autoridade. Você, como homem, chefe da casa, você tem que aprender a exercer sua autoridade. Isso entra em comunhão, a casa, ela entra em harmonia. Dentro da igreja, o pastor tem que exercer sua autoridade. Os filhos têm que se submeter à autoridade do pai e da mãe. Essa harmonia faz com que uma sociedade sobreviva, uma igreja cresça e que uma família entre em estágio de felicidade. É quando cada um exerce seu papel, vou repetir, em amor. Em amor. Porque tem pessoas que pervertem isso. Elas começam a compreender que a rigidez e as minhas vontades têm que ser impostas. Isso desequilibra qualquer harmonia, desequilibra qualquer ambiente. Igrejas quebram por causa disso, empresas quebram por causa disso. A autoridade, ela é muito importante. Outra coisa também extremamente importante é você buscar a autoridade, você ser uma autoridade. Por exemplo, nós temos, nesse tempo de Cristo aqui, não havia muitos estudos. Mas nós vivemos numa época em que há vários estudos e você pode se tornar uma autoridade. Você pode compreender, entender, e isso faz bem para a tua família, para o teu convívio, para o teu próprio crescimento pessoal. Pessoas que... Sabe quem é a pessoa chata? A pessoa chata é aquela que não se interessa por nada. Qualquer pessoa que não se interessa por nada é uma pessoa chata. Pessoas que têm interesse, quanto mais você tem interesses, mais interessante você é. Então você deveria estudar, deveria trabalhar, tudo aquilo que Deus achar graça de abrir portas para você, você deveria aceitar para o teu próprio crescimento e justamente para abençoar as pessoas. Então, exercer autoridade e ser uma autoridade é algo muito importante. E aqui, o confronto é esse, quem te deu tal autoridade? E Jesus responde, Jesus diz, Jesus lhe respondeu, eu vos farei uma pergunta, respondei-me, e eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. Então aqui é interessante, porque os fariseus, eles eram a parte intelectual da população judaica, ou seja, todo mundo que precisava de uma resposta ia até os fariseus. Os fariseus, eles tinham um vasto conhecimento da Bíblia. Era por isso, exatamente por isso, que eles estavam perseguindo Jesus, porque eles conhecem a Bíblia. Se Jesus é de Deus, então logo ele tem que cumprir os mandamentos. Tudo aquilo que Moisés falou, Jesus tem que cumprir. Se ele é o Messias, então ele tem que cumprir. Então por isso que eles iam atrás de Jesus. Então eles tinham a palavra era deles. Qualquer pergunta, qualquer ação, todo mundo ia nos fariseus e escribas. E aí Jesus fala assim, eu tenho uma pergunta para você. Vocês não são os que dão a resposta? Não é vocês que dão as diretrizes? Então eu tenho uma pergunta para você. A pergunta que Jesus faz, deixa eles em maus lençóis. Deixam eles em situação bem difícil. Qual que é a pergunta? A pergunta é, faça a pergunta, o batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. Essa é a pergunta. E qualquer resposta que eles dessem aqui, eles iam entrar em aperto. Vamos entender uma coisa aqui. Na época de Cristo aqui, uma das coisas que simboliza o judaísmo, ou seja, que identifica o judeu, era a circuncisão. A circuncisão é cortar o prepúcio, né, do órgão sexual masculino, que é uma pelezinha a mais, é cortado aquilo, e aquilo era caracterizado, era um símbolo de que de fato a pessoa era judeu. O batismo até então nunca aqui foi praticado. O batismo aqui nunca foi praticado. Quem traz o batismo é João Batista. Ele traz, e os apóstolos, eles vão estabelecer que o batismo entra no lugar da circuncisão. Ou seja, ele tem o mesmo caráter da circuncisão. A circuncisão não salva ninguém. A circuncisão era apenas um símbolo, era algo social que provava e mostrava que a pessoa de fato era judeu. O batismo agora entra no cristianismo, da mesma proporção. Ele é um símbolo e é algo social que prova e mostra que você de fato é cristão, que você é um cristão,
é através do batismo. O batismo não salva ninguém, porém ele é um símbolo disso, ele é um símbolo de que você agora é um cristão. Então, mas até então aqui não existia batismo, existia circuncisão. E João Batista, ele era considerado um homem de Deus. A Bíblia fala que ele era, a Bíblia no livro de Zacarias diz que ele é o precursor, ou seja, é aquele que vai vir antes. Se ele vai vir antes, ele vai estabelecer algumas coisas. Foi o que ele estabeleceu, o batismo. Assim como Cristo, trazendo um novo testamento, estabelece princípios. Por isso aqui que nós não guardamos o sábado, por isso tantas coisas que era guardado no Antigo Testamento não é colocado aqui no Novo, porque Jesus traz um novo entendimento da lei, né? Principalmente da lei moral, porque a lei cerimonial a lei cerimonial e as leis civis eram todas no ambiente judaico. Então não se traz isso no Novo Testamento, mas aquilo que as leis morais continuam, elas são narradas de Mateus até Apocalipse, é narrado as leis morais. Então aqui eles entraram num problema, porque se eles dissessem assim, não, nós aceitamos o batismo de João Batista. Se eles dissessem isso, então logo, por que eles então não aceitam Cristo? Por que eles não aceitam o que Jesus está falando? Se eles estão aceitando que, de fato, João Batista é o Elias que havia de vir, é o precursor, então logo, é óbvio que Jesus ia trazer novas diretrizes. Então eles não podiam dar essa resposta. A segunda resposta é: nós não aceitamos o batismo de João. Então vamos lá. Se você não aceita o batismo de João, então logo João Batista era um falso profeta. E se ele era um falso profeta, então você está dizendo que tudo que ele falou, tudo que ele fez, não tinha validade. E nós vemos que a população amava João Batista, até os reis, até o rei Herodes considerava o que João Batista falava. Ele foi morto por causa de um ciúmes da mulher dele, mas todo mundo aplaudiu o que João Batista falava, inclusive as pessoas iam até João Batista querendo ser batizado, e até os fariseus foram para conferir quem é João Batista, mas ao serem confrontados com o batismo, eles não quiseram ser batizados, está mais no começo do livro de Marcos. Então, se eles falassem isso, a multidão iria contra eles, e eles não queriam ficar contra a multidão. Então, eles falando entre si, porque que eles não tinham autoridade, eles podiam dizer, dar a resposta para Jesus, né? Só que eles ficaram em maus lençóis, então eles não podiam dizer nenhuma coisa nem outra. Então eles chegam para Jesus e falam assim: nós não sabemos. E isso também humilha eles. Como é que vocês não sabem? Vocês não é os que ditam a lei, não é vocês que falam o que é certo e o que é errado, tanto que Moisés deu a lei, porém, eles para cada lei de Moisés, eles acrescentavam mais leis. Por exemplo, a lei dizia que você não deveria trabalhar. A pergunta é: mas o que é trabalhar? Carregar um balde de água, de uma certa forma, quer dizer trabalho. Cozinhar quer dizer trabalho. Então eles começavam a dizer: gente, é o seguinte, você pode cozinhar, mas com uma panela só. Você pode andar, porque se eu fizer longas caminhadas, não é um tipo de trabalho. Então eu posso caminhar uma milha. Uma milha e um passo já é pecado, já não posso caminhar. Então eles ficavam dando diretrizes. E agora eles não têm resposta. Que humilhação, hein? E aí Jesus responde. E eles discorriam, os fariseus entre si. Se dissermos do céu, dirá então: por que não acreditam nele? Se porém dissermos dos homens, nós tememos o povo, porque todos consideravam João como um profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. Jesus, por sua vez, lhe disse: nem eu tampouco vos digo com que autoridade faço essas coisas. Então Jesus pega e diz: olha, já que vocês não sabem dizer, vocês não têm resposta, então eu também não vou dizer com que autoridade eu faço essas coisas. Sabe o que é o mais interessante? Eles, os fariseus, não tinham autoridade nem para matar Jesus. Eles queriam matar Jesus, tinham medo do povo. Eles queriam matar Jesus, eles vão ter que falar com os romanos, que é o que vai acontecer mais lá na frente, para que os romanos possam sentenciar Jesus à morte, porque eles mesmos não tinham autoridade. Jesus aqui, ele tem autoridade para falar e para fazer milagres. E é algo muito importante, é reconhecer a autoridade de Cristo. Reconhecer que Jesus, ele pode, até hoje, fazer algo por você. Eu quero convidar você que está passando por grandes problemas e grandes dificuldades, seja na área sentimental, seja na área familiar, na área financeira, fale com Jesus. Ele tem autoridade para fazer infinitamente mais do que aquilo que você pensa, daquilo que você pode.
Graças a Deus, aqui no canal tem alguns amigos católicos. Eu quero convidar você também a buscar Jesus. Fale com Ele, clame a Ele. Ele pode te ajudar. Amém? Irmãos, fica na paz e na graça e que Deus abençoe vocês sempre.